das bênçãos, das vitórias que Deus tem concedido a ela, amém? Já em função desses dias de oração. Irmãos queridos, acreditem, há poder na oração, especialmente na oração intercessora, há poder. Hoje o Mário me procurou, dizendo que comunicou a um dos seus amigos pelos quais ele está orando. Primeiro ele havia orado para que Deus indicasse pessoas pelas quais ele deveria orar. E hoje ele abordou uma pessoa e comunicou a que está orando por ela. E ele me disse: eu pude ver lágrimas descendo na face daquele cidadão. E ele, emocionado, disse: olha, não poderia ter uma hora melhor para você orar. Eu estou passando por dificuldades, disse o amigo de oração do Mário. E ele disse: acabamos de descobrir que a minha esposa está com câncer. Então as orações vieram exatamente na hora que essa família mais precisava. Irmãos, Deus está no comando, Deus está dirigindo. Nada acontece por acaso. Eu não acredito em coincidências, eu acredito nas providências. E por isso eu tenho certeza que muitas vidas, ontem fizeram uma estimativa aqui por alto, e nós temos próximo a 1000 nomes pelos quais nós estamos orando. Isso contando os papéis, mas cada pessoa aqui tem seus familiares. Os que eu estou orando, por exemplo, são 5 pessoas, mas se for somar, vai dar em torno de 10 pessoas. Então eu estou orando só pelas pessoas, chefes das famílias, estou orando pelos seus familiares também. Então eu tenho certeza que nós já estamos orando por mais de 1000 amigos, na vida dos quais Deus tem um plano, Deus tem uma bênção especial para conceder. E eu queria tanto que todos nós acreditássemos nisso, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e nos entregássemos sem reservas a esse Deus que mais do que nós está interessado em fazer-nos uma bênção, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Estamos preparando amanhã a penúltima noite. Na sexta-feira faremos a última noite, e no sábado então estaremos aqui para aquela programação de jejum, oração, devoção, finalizando o sábado com a cerimônia de batismo e também com a celebração da Santa Ceia. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 6. O livro de Atos, eu já disse, é o único livro histórico do Novo Testamento. Nós temos os Evangelhos, depois nós temos as Epístolas e o Apocalipse. E o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. E ele conta a história da igreja primitiva. Ele conta a história dos primeiros passos da igreja cristã. Ele conta a história de uma igreja iniciante. E eu quero lhes dizer que da mesma forma que a igreja iniciou, ela vai terminar com o poder do Espírito Santo em abundância na vida dos membros da igreja. Porque se não for assim, a gente não vai terminar a obra. Opa, o ventilador ajudou um pouquinho. Atos capítulo 6, versos 8 a 15. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: nós o ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e investindo contra ele, o prenderam e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de dizer blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos
todos que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Paramos por aqui. E amanhã eu vou continuar trabalhando com esse texto de Atos, mas agora amanhã eu vou falar sobre o discurso de Estevão, a defesa que Estevão fez e por que ele a fez da forma que ele fez. Ele tinha outras maneiras, ele tinha outras opções para apresentar a sua defesa, mas ele escolheu uma especial. E amanhã você vai entender por que e sob influência de quem ele fez a escolha que fez e apresentou o argumento que apresentou em sua autodefesa, por assim dizer. Esse texto aqui, queridos, eu tenho batido nessa tecla e eu vou continuar até o final, que a missão do Espírito Santo não visa beneficiar apenas a mim. O Espírito Santo, ele só vai preencher uma vida se essa vida estiver à disposição dele para abençoar outras vidas. E se eu não estou disposto a colocar a minha vida à disposição de outras pessoas, então o Espírito Santo não estará disposto a me encher do poder que ele é. Ele não estará disposto, porque não há uma outra razão. E esse caso, essa experiência de Estevão, ela é muito clara, ela me convence, e eu oro para que ela convença você também. Esse texto, ele é melhor compreendido à luz do seu contexto. E como eu disse ontem, o autor de Atos é o mesmo autor do Evangelho de Lucas. E ele escrevendo no seu Evangelho, Lucas, portanto, vamos lá, Lucas capítulo 21, versos 11 a 15. Esse texto de Lucas, ele lança melhor compreensão e nos enche de alegria ao analisar o texto de Atos capítulo 7 que nós estamos estudando. Lucas capítulo 21, versos 11 a 15. É o grande sermão profético. Jesus estava falando sobre os sinais que haveria de anteceder o retorno dele a essa terra. E a partir do verso 11 do capítulo 21 de Lucas, ele diz assim: haverá grandes terremotos, fomes e epidemias em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Antes de todas estas coisas, porém, vos prenderão e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para testemunho. Decidir, e esse decidir não é ele, Jesus, dizendo que ele havia decidido. Ele está ordenando aos seus ouvintes que decidam. Ele está dizendo: decidir, porém, em vossos corações, não vos preocupardes com o que haveis de responder. Por quê? Porque eu vos darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que vos opuserem. Amém? Você conseguiu ver, ou você consegue ver, em Atos capítulo 6, o cumprimento de Lucas? Sim ou não? Vamos repetir o verso 10 do capítulo 6 de Lucas. Lembrando que nós acabamos de ler, diz assim: olha, não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao Espírito com que Estevão falava. Jesus havia dito exatamente isso. Diz: vocês precisam decidir no coração de vocês, ou colocar no coração de vocês, que vocês não precisam se preocupar, que vocês vão sim serem presos, vão ser levados à presença de autoridades, vão ser questionados por causa do meu nome, mas a única preocupação de vocês é que vocês estejam cheios do Espírito Santo, que se assim o for, ele, através do Espírito Santo,
vou lhes dar sabedoria e poder, de tal forma que ninguém poderá resistir às vossas palavras. E é exatamente isso que acontece com Estevão no capítulo 6 do livro de Atos. Ele foi levado à sinagoga, o pessoal da sinagoga e outros mais o levaram perante ao sinédrio. E ele ali, agora veja o que diz o versículo 8. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder. Irmãos, a palavra fé aqui é uma tradução correta, mas a tradução mais fiel seria Estevão, cheio de graça e de poder. Ele realiza muitos e muitos milagres. A graça, quando aceita, a graça, quando compreendida, a graça, quando assimilada, é impossível não encher a pessoa que assim se relaciona com a graça de poder. E é por isso que Estevão, cheio de graça e consequentemente de poder, ele fala de tal forma que ele consegue persuadir, ou pelo menos convencer, a ponto de deixar os seus opositores mudos e sem palavras, porque ele falava sob a orientação do Espírito Santo. Mas eu quero voltar um pouquinho mais agora, em Atos ainda capítulo 6, e eu quero ler os verso 5. Este parecer agradou a toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Dias antes disso aqui acontecer, a igreja cristã havia se reunido, porque havia murmurações entre as viúvas, não dos judeus, mas dos helênicos, e eles então agora reclamando que as viúvas não estavam recebendo a atenção que deveriam receber. E então a liderança da igreja convocou uma reunião, e nessa reunião alguém deu um parecer: vamos escolher algumas pessoas para cuidar desse trabalho, de cuidar das pessoas, e nós, os apóstolos, vamos nos dedicar exclusivamente ao ministério da oração e ao ministério da palavra. E decidiram escolher homens, mas havia um pré-requisito: deveriam ser homens o quê? Cheios de sabedoria e de que mais? Do Espírito Santo. E Estevão é o primeiro da lista. Escolheram 6 pessoas. Estevão, o primeiro da lista. E na escolha já estava dizendo ali: escolheram Estevão, homem cheio de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. E agora ele demonstra essa sabedoria diante daquelas pessoas. Mas, queridos, o que mais me chama a atenção é o que está no versículo 15, do capítulo 6 do livro de Atos. Então todos, o que nós entendemos aqui por todos os componentes do sinédrio, 71 sábios, 70 intelectuais reunidos e presididos por um sumo sacerdote, perfazendo um total de 71 pessoas, todas elas intelectuais, líderes, influentes, e eram as autoridades máximas, com poder para aprender e com poder para soltar. E esses homens agora, após ouvirem algumas palavras, não a defesa de Estevão, nós vamos estudar amanhã, mas após ouvirem algumas palavras de Estevão, eles olham para aquele homem e contemplam algo extraordinário no rosto de Estevão. Viram, diz o texto, veja, então todos que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Ontem eu disse aqui que a pessoa que está plena do Espírito Santo, ela sequer percebe, mas os outros percebem. Eu não acredito que Estevão estava vendo a si mesmo com a fisionomia de um anjo.
em hipótese alguma. Para Estevão, ele era um homem normal. Ele estava ali, na presença de Deus, em nome de Deus, ele tinha consciência disso, mas ele não sabia que o seu rosto estava reluzindo como o rosto de um anjo. Mas todos no sinédrio que ali estavam, viam no rosto de Estevão a luz de um anjo. É isso que as pessoas precisam ver em mim. É isso que as pessoas precisam ver em você. É isso que as pessoas precisam ver em todos aqueles que professam o nome de Deus, que professam serem seus seguidores. E se você e eu estivermos cheios desse mesmo Espírito, ainda que nós não percebamos, as pessoas irão perceber algo diferente em mim, algo diferente em você. Porque pessoas cheias do Espírito Santo não são pessoas normais, são pessoas especiais, porque está portando um ser especial chamado Espírito Santo. E é por isso que eu e você precisamos cada dia clamarmos por esse poder e buscá-lo com toda a nossa força, de todo o nosso coração, dar prioridade, não apenas nesses dias. Como tem sido agradável, como tem sido bom, como tem sido maravilhoso, como tem trazido notícias maravilhosas, esses nossos encontros aqui, a cada noite, para juntos orarmos e buscarmos esse poder. Mas isso não pode parar quando os 10 dias terminarem. Você precisa continuar buscando isso na sua casa, no seu dia a dia, na sua vida particular. Eu também, todos nós. E a cada reunião da igreja, nos reunirmos aqui e juntos continuarmos clamando por esse poder que é capaz de tornar-nos pessoas com um rosto tão reluzente quanto o rosto de anjo. Amém. O comentário Beacon, que não é da igreja, mas é um bom comentário bíblico, no volume 7, página 252, ele traz uma nota excepcional, maravilhosa, sobre especialmente esse versículo 15 do capítulo 6 de Atos, quando fala que todos os membros do sinédrio olharam para Estevão e viram nele o rosto como rosto de um anjo. O comentário diz assim: qual foi? Ele começa comentando o verso 15 e fazendo uma pergunta. E a pergunta é: deixa eu tomar uma água, isso aqui tem que ser falado com muita calma. A pergunta é a seguinte, ele começa fazendo a seguinte pergunta: qual foi a reação de Estevão a estas falsas acusações? Aqui aparece no texto, irmãos, dois grupos de testemunhas falsas. A primeira dizendo que ele havia blasfemado contra Moisés e contra Deus, começando do menor para o maior. O segundo grupo diz que ele havia blasfemado contra o templo e a lei de Deus. Então houve dois grupos de testemunhas falsas. Primeiro, um grupo dizendo: ele tem blasfemado contra Moisés e Deus. O segundo grupo: ele não para de falar que esse Jesus vai acabar com esse templo, vai demolir esse templo. E portanto ele está blasfemando contra o templo, que era a coisa mais sagrada para os judeus, e a lei, que era também tão sagrada quanto o templo. Então, dois grupos de testemunhas falsas contra Estevão. E a pergunta é: qual foi a reação de Estevão a estas falsas acusações? Que jamais Estevão tinha dito aquilo que ele foi acusado de ter dito. Qual foi a reação dele? Qual seria a sua reação diante de falsas acusações? Qual seria a minha reação diante de falsas acusações? Uma vez eu disse a uma irmã da igreja, no meu primeiro distrito pastoral, e chamaram-me à frente, não foi para uma irmã, foi no programa JA, chamaram-me à frente para fazer quando o pastor chega, aquele bate-pronto ali: o que o senhor pode, papai? Ele falou: o que mais lhe entristece no ministério do pastor? Eu falei: é quando alguém fala uma inverdade a meu respeito. Foi o que eu disse. É quando alguém levanta um falso testemunho. É quando alguém fala a meu respeito aquilo que não é verdade. Alguém
alguém mina a minha autoridade, a minha influência com uma mentira. É isso que mais me entristece. E eu agora estou convencido de que quando dei aquela resposta, eu não estava sob o domínio do Espírito Santo. Porque a pergunta aqui é: qual foi a reação de Estevão? Foi semelhante à minha? Não. Olha a análise que os comentaristas faz. Não foi ira. Não foi uma reação de ira, mas uma reação de amor. Os membros do Sinédrio viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Essa era uma prova visível do fato de que ele estava cheio do Espírito Santo. Como o rosto de Moisés brilhava quando ele desceu do Monte Sinai, depois de 40 dias na presença de Deus, e como o rosto de Jesus se transfigurou no monte, também a semelhança de Estevão, iluminou-se a glória do outro mundo no rosto de Estevão. E alguém, irmãos, que está cheio do Espírito Santo, não fica irado, mesmo quando é falsamente acusado. Ele não fica irado, porque ele está sob o domínio do Espírito Santo. E agora vem a pergunta de novo, para mim e para você. Quando você é falsamente acusado, qual é a sua reação? Quando alguém levanta um falso contra você e denigra a sua imagem, prejudica a sua influência, a sua reputação, qual é a sua reação? É só para você refletir. Estevão não reagiu com ira. Estevão reagiu com amor. E você vai ver isso amanhã no discurso que ele fez. Ele olha para aqueles homens e ele sente um amor indescritível por aqueles que o haviam colocado naquela situação. E movido por esse amor, irmãos, isso é assunto de amanhã, movido por esse amor, que só o Espírito Santo coloca no coração de alguém, ele resolve dar uma resposta que nada tinha a ver com a pergunta que lhe fora feita. Amanhã você vai ver isso. Fizeram-lhe uma pergunta. E se ele estivesse respondendo como ser humano, pura e simplesmente, talvez como eu e você faríamos, em circunstâncias iguais, a resposta óbvia, ele sequer menciona. Ele parte para um outro caminho, porque o seu coração está cheio de um sentimento que só o Espírito Santo pode colocar. Esse sentimento é amor. A pessoa cheia do Espírito Santo não consegue sentir ódio, não consegue sentir raiva. Ela só consegue alimentar um tipo de pensamento. E esse pensamento é o amor. Na primeira fala, que no dia 28, quando abrimos essa proclamação, eu li o capítulo 5, verso 43 de Mateus, quando Jesus diz assim: orai pelos vossos inimigos, aliás, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos e filhas do vosso Pai que está no céu. Então, a ordem de Jesus, ela é obedecida literalmente por Estevão. Os homens que o haviam lançado na prisão, os homens que o haviam acusado Estevão falsamente, eles veem no olhar de Estevão não a ira, não o ódio, não a revolta, mas apenas uma coisa, um sentimento. É isso que o Espírito Santo precisa fazer na minha vida. É isso que precisa fazer na sua vida. Tornar-nos indiferentes às agressões, às ameaças, às falsidades, às coisas ruins que nos ocorrem e colocar em nós apenas um sentimento, seja para com as pessoas que nos amam, seja para com as pessoas que nos odeiam, apenas um sentimento chamado amor. Isso os membros do Sinédrio viram. Se não converteram, eu não sei porquê. Porque eles não viram uma vírgula de ódio e de raiva no semblante de Estevão. O único sentimento que eles viram foi o sentimento de amor. E você vai entender isso amanhã, quando nós analisarmos a defesa que Estevão fez diante das acusações falsas que foram levantadas contra ele. Eu espero você aqui amanhã. E espero que o ambiente esteja um pouquinho mais fresco. Né? O negócio hoje aqui, imagina eu que estou aqui de terno e gravata e tudo mais, né?
mas também eu estou aqui ventilado. Vocês também mais apilhados um ao outro, né? Então eu creio que eu não estou em desvantagem com relação a vocês, mas o negócio aqui hoje está assim meio um forninho, né? Então vamos deixar para amanhã, porque a gente mais alguma coisa, e amanhã você não pode perder o estudo da defesa de Estevão e porque ele seguiu o caminho que ele seguiu na sua autodefesa. Eu já dei uma introdução. Ele escolheu a defesa que escolheu porque havia um sentimento no seu coração. E esse sentimento falou mais alto e o conduziu a uma direção totalmente inesperada pelos seus opositores. Que Deus abençoe você, que lhe conceda uma ótima noite, um bom descanso e amanhã lhe traga com disposição para continuarmos os nossos programas de oração, de comunhão e de busca do Espírito Santo. Que Deus esteja com você e comigo nessa noite e em cada momento da nossa vida. É o meu desejo e a minha oração. Amém.